Então, bom dia, e agora começamos. Eu sou Luísa, bibliotecária na Biblioteca Central, e a Zuleika, ela está chegando, uma hora ela chega, que seria a ministrante de hoje, que é bibliotecária também na Biblioteca Central. E hoje nós vamos falar sobre um pouco do Super 8, sobre as bibliotecas da URGS, que seria o sistema de bibliotecas da URGS, o SB-URGS, como fazer a configuração de proxy, os recursos dentro do Sabe Mais, a questão do acesso aos livros eletrônicos, como salvar os resultados dentro de um gerenciador de referências, a localização dos itens, agora que nós retornamos ao atendimento presencial, vocês vão fazer a busca no catálogo e eventualmente encontrar um livro físico para poder retirar, e como funcionam os serviços de circulação, empréstimo, renovação, reserva e controle de débitos. O Super 8, então, é um projeto de extensão que são os passos da pesquisa e produção da informação, que a ideia é acompanhar vocês dentro desse processo, dentro da universidade, desde reconhecer o teu problema de pesquisa, depois buscar, onde tu vai definir quais são as bases de dados ou fontes para buscar essa informação, e depois exatamente recuperar e acessar quais são os itens que são importantes para a tua busca, ou como recuperar esses documentos. Por exemplo, vocês fazem uma busca no catálogo do Sabe Mais, vocês identificam um livro e vocês têm que acessá-lo. Se ele for um livro eletrônico, vai ter um link. Se ele for um livro físico, vocês vão ter a localização dele, inclusive indicando qual a biblioteca que ele está. Depois você tem a parte de usar, que sempre a gente tenta trabalhar o Super 8 ou esses passos utilizando os gerenciadores de referência, pois eles auxiliam no nosso trabalho de pesquisa. Não só no final, quando a gente está sintetizando e produzindo, que é escrevendo o texto final, né, o teu TCC, o teu trabalho final de disciplina, ou até um trabalho, um artigo durante alguma disciplina, mas também quando tu está identificando, lendo os documentos, reconhecendo o que é importante de cada item que tu identificou como importante, e depois outros passos mais avançados, que é como tu comunica aquilo que tu produziu, como que tu faz para que a tua pesquisa, os teus resultados sejam lidos, avaliados e alimentando esse ciclo da informação, porque o ciclo da informação é uma coisa que não termina nunca, né? Tu vai identificar um assunto da tua pesquisa a partir do que tu leu na literatura, e depois alguém vai ler o teu trabalho também para identificar o problema de pesquisa dela. E tem o oitavo passo, que é o avaliar, que ele permeia todos os outros passos, porque tu vai sempre estar avaliando tua questão de pesquisa, se ela está de acordo com as lacunas de conhecimento que aparecem na área, e assim e também vai buscar, estou indo no lugar certo para procurar informação. Por exemplo, se eu preciso de artigos de periódico sobre um tema específico, por exemplo, gestão. Procurar numa base especializada em área da saúde talvez não seja o mais indicado, a não ser que seja gestão em saúde. Então, tudo isso tu tem que avaliar se está indo no lugar certo, se tu está fazendo a pesquisa mais adequada para a tua questão de pesquisa. Então, esse ponto, o avaliar, está sempre permeando todos os passos. Eu não sei se quem já participou em um outro módulo do Super 8, mas a gente às vezes acaba sendo repetitivo para poder sempre lembrar quais são os passos e tudo mais. Então, as bibliotecas da URGS, elas se organizam em um sistema, e ele é composto por uma biblioteca central e 28 bibliotecas setoriais, além da Biblioteca Depositária das Nações Unidas e uma biblioteca de ensino fundamental e médio. Então, as bibliotecas setoriais são as bibliotecas das unidades acadêmicas, né? Então, provavelmente, o acervo que mais atenderá às necessidades de vocês durante o fazer ou o ensino e tudo mais serão as bibliotecas setoriais, porque a biblioteca central, ela não atende a questão de acervo físico, ela ajuda a organizar o acervo eletrônico, as formas de
disponibilizar documentos, como a gente está fazendo hoje, capacitando, divulgando o que nós temos disponíveis para facilitar a vida de vocês, mas o acervo físico dela é mais para o pessoal da letras, ou talvez das artes, ou de história, porque ele parou no tempo completamente. Então, como eu tinha comentado, o acervo das bibliotecas ele é distribuído de acordo com as diferentes áreas de conhecimento, isso uma característica das bibliotecas da URGS, lembrando, né? E conforme a especialização temática das unidades é que são subordinadas. Então, a faculdade de farmácia vai ter biblioteca especializada na área da farmácia, da medicina, das ciências sociais, em ciências sociais e humanidades, e assim a gente vai indo. Em termos espaciais, elas são distribuídas em 5 campi, né? Nós temos no centro, daí as 3 em vermelhinho aqui são as que são mais diferentes, que é a Biblioteca Central, a Biblioteca Depositária da ONU, que realmente ela é só um acordo entre a ONU para poder resguardar o acervo desenvolvido pela Organização das Nações Unidas, e o Aplicação, que ele é de ensino fundamental e médio, porque é as diferenças desses acervos, dessas bibliotecas. Todas essas informações sobre todas as bibliotecas vocês encontram no site das bibliotecas URGS, que é urgs.br/bibliotecas, e dentro dela tem a opção de saber as informações. E é bem simples, tu não precisa gravar o nome, se tu colocar bibliotecas URGS no Google ou qualquer outro buscador, vai encontrar as informações, vai encontrar esse site, e aqui eu vou colocar no chat o site específico das informações. Desculpa, agora que eu vi o aviso de eu falar um pouco mais devagar, eu tenho esse pequeno problema. Bom dia. Oi. Bom dia, Zuleika chegou. Bom dia, pessoal. Eu peço mil desculpas. Meu computador enlouqueceu agora, no horário do curso, mas eu tô aqui, tá bem? Espero que seja um bom dia para vocês. No final eu me apresento, então, para não quebrar a apresentação. Obrigada, Luísa. Posso seguir agora? Tá, então vou deixar para ti agora. Então, a gente tem uma série de serviços que são oferecidos pelas bibliotecas, por essas que a Luísa já apresentou para vocês, e alguns deles estão aqui na lista. Acho que eu posso, se eu estiver falando muito rápido, eu estou lendo o chat, tá? Vocês podem me avisar. Nós temos espaços de estudo individual e em grupo, empréstimo domiciliar, né, mediante apresentação do cartão com o login e senha do SAB. Nós temos orientação para a normalização de trabalhos acadêmicos. Normalmente, o usuário entra em contato com a biblioteca e faz o acesso a esse tipo de serviço, marcando, né, fazendo agendamento. Nós fazemos visitas orientadas também, explicando como funciona o acervo, que tipo de serviço é oferecido naquele espaço, quais são as possibilidades, como, por exemplo, quando você faz a visita guiada, a gente mostra, aqui nós temos sala para reunião, sala de estudos, trabalhos em grupo, enfim, né? Isso tudo é mostrado nessas visitas orientadas. No caso da Biblioteca Central, nós temos um acervo histórico de obras raras, então normalmente é falado sobre o que tem ali dentro, né, como é composta a coleção, mas isso varia de biblioteca para biblioteca, obviamente, né? Todas elas são são diferentes da Biblioteca Central, como a Luísa já mencionou, são acervos voltados para áreas específicas. Temos computadores para pesquisa, né? Algumas pessoas usam esse espaço não só para fazer o acesso ao catálogo das bibliotecas, mas também para fazer os seus trabalhos, né? Às vezes acontece a mesma coisa que aconteceu comigo, do computador de casa enlouquecer, então algumas bibliotecas da URGS têm essa opção de ir fazer a escrita do seu trabalho lá no espaço da biblioteca, né? Tem o auxílio à pesquisa e acesso às bases de dados, esse a gente chama de serviço de referência. Normalmente é um bibliotecário ou 2 bibliotecários da biblioteca que fazem isso,
que é sentar com o usuário, mostrar as possibilidades de busca, fazer a navegação em uma ou outra base de dados, mostrar qual é a base de dados mais adequada para o trabalho, né? Isso é possível também. Muitos pesquisadores fazem uso desse serviço, né, para conseguir chegar nos seus resultados de pesquisa. Outro serviço é a comutação bibliográfica, que é usado quando a gente tem um acervo muito extenso na universidade, mas não temos tudo, né? Nós temos ali embaixo, como vocês podem ver, 817 mil livros. Isso é provável que já esteja desatualizado, porque as assinaturas às vezes mudam um pouco, ampliam um pouco, diminuem um pouco, mas nós temos mais ou menos isso de livros e 15 mil títulos de periódicos, né? Então são títulos, não volumes, né? Então tem muito mais do que isso, mas mesmo assim, às vezes acontece da universidade não ter o material necessário disponível. Então, se acessa o serviço de comutação bibliográfica, que é pedir esse material mediante uma taxa de compra, né, para obter esse material, para que o pesquisador possa ter acesso, mesmo aquilo que a gente não oferece dentro da universidade. Esses são alguns dos serviços, tá? É provável que tenha outros serviços, e já vou adiantar para vocês que nas redes sociais das bibliotecas nós vamos fazer o lançamento da página de serviços de cada uma das bibliotecas, né? E logo em seguida isso vai estar disponível a todos, tá bem? Logo a gente vai divulgar isso atualizadíssimo, né? Pode passar, Luísa. Ele carregou para vocês? Carregou, tá. Como eu comentei, para fazer o empréstimo domiciliar, a gente precisa estar em posse do cartão da URGS, não sei se todos vocês já têm, mas a primeira via é gratuita, né? É oferecida pela universidade, e os empréstimos a orientação é que o empréstimo seja sempre mediante apresentação desse cartão. Então, existem algumas unidades físicas para as quais eu posso me direcionar para fazer a retirada, né? Eu posso o melhor modo de obter esse cartão é entrando no site do Tua URGS, fazer o preenchimento da fichinha de emissão. Todas as orientações estão lá também, né? É só jogar no Google Tua URGS que a gente encontra, e ali tem todas as orientações de como obter. A Luísa já colocou no chat o link direto para esse Tua URGS, então fica bem mais fácil, né? Não sei se alguém não tem. Se tiverem alguma dúvida sobre o cartão de identificação, sempre podem entrar em contato com a biblioteca, né, com a biblioteca de sua preferência, ou biblioteca central, tá bem? Pode passar. Então, um adendo rapidinho, que parece que a central de identificação está parada mesmo, que o equipamento estragou e ainda não arrumaram. Então, o catálogo da tua URGS é o mais indicado mesmo. Tá bem, obrigado. Algumas informações bem úteis sobre empréstimo domiciliar. Quem pode fazer o empréstimo? Estudantes, professores, servidores com vínculo ativo na URGS podem realizar empréstimos nas bibliotecas. Então tem que ter um vínculo, né, com a universidade para levar para sua casa. Os prazos de devolução de materiais são diferentes conforme o tipo de material e categoria de usuário. Alguns, acho que no mestrado e doutorado, dependendo, você consegue empréstimos maiores, né? Às vezes a pessoa está mais distante ou precisa de um prazo maior, mas isso depende do que a biblioteca determina. Então a gente precisa ficar atento, porque às vezes tem materiais que permitem um empréstimo de 3 horas e tem materiais que permitem empréstimo de 14 dias. Isso é informado no momento do empréstimo pelo atendente, né, por quem está fazendo o empréstimo, e a gente precisa sempre acompanhar no nosso cadastro lá qual é a situação dos nossos empréstimos, né? Quando eles precisam ser devolvidos, quando precisa acontecer a renovação. Outra coisa aqui, a gente pode se informar pelo prazo, sobre o prazo de devolução dos empréstimos pelo portal, recebendo o e-mail, que eu tenho que fazer a atualização pelo portal do aluno. Talvez vocês já recebam esse e-mail. É um e-mail assim
está chegando no prazo. Então, ele deixa um alerta para que você não esqueça, né, de fazer essa renovação. Ou se você preferir, devolve, né? Mas se não puder ou não quiser, pode renovar. Pode mudar. A composição desse acervo que pode ser emprestado, então, né, nós temos nos acervos das bibliotecas da URGS livros impressos e eletrônicos, né, periódicos científicos, temos algumas revistas, CDs, DVDs, filmes e discos, esse menos um pouco. A biblioteca da Fabi costumava ter, da Biblioteconomia e Comunicação, costumava ter um acervo de filmes bem interessante, mas acho que com a queda do uso de DVDs, não sei se eles continuam alimentando esse acervo. Um acervo de fotos, né, que pode ser acessado especialmente em algumas comunidades do Lume, né, do repositório institucional. Nós temos acervos de mapas, na Biblioteca Central temos alguns, na geografia, na geologia, partituras, especialmente na Biblioteca da Música, obras raras, na Biblioteca Central, no Direito e na Medicina, bases de dados, inúmeras bases de dados de todas as áreas, e trabalhos acadêmicos, né, especificamente no Lume, no repositório institucional também. Né, toda vez que alguém encerra o seu ciclo na universidade, perdão, toda vez que alguém encerra o seu ciclo na universidade, envia esse trabalho de conclusão para o repositório, então a gente pode encontrar os trabalhos dos colegas, dos docentes, todos lá, tá bem? Ele deposita toda a produção acadêmica da universidade. Aqui é só uma demonstração gráfica do que o Sabe Mais, que é o centro da nossa outra parte da apresentação, faz. Né? O Sabe Mais, ele engloba diferentes bases de dados. Bases de dados são bibliotecas grandes ou pequenas, né, concentrando diferentes tipos de materiais. Por exemplo, a minha biblioteca, que vocês podem ver aqui no canto inferior à esquerda, é um tipo de base de dados que concentra livros eletrônicos das mais diferentes áreas, e a vantagem da gente ter essa biblioteca específica, essa base de dados disponível, é que a maior parte dos e-books é em português. Então, pode dar conta de muitas necessidades de pesquisa nossas, né? E foi muito útil durante a pandemia, por exemplo, quando as bibliotecas estavam fechadas, né, e não tínhamos acesso ao acervo físico. Então, isso é muito relevante, né? Às vezes não podemos usar o livro físico e podemos usar a coleção que está disponível online. Outras coleções, né, vocês podem ver através do Sabe Mais, como é o caso de todas essas que estão listadas. Só vou mencionar mais uma, que no caso é essa no canto ali embaixo, que é a SAGE, né, SAGE. Ela é uma biblioteca de metodologia da pesquisa, tem diferentes obras disponíveis para ajudar os pesquisadores na condução dos seus trabalhos. De pesquisador eu chamo todos nós que temos que desenvolver os nossos trabalhos, seja em disciplinas, seja como técnicos e quaisquer das categorias de trabalhos científicos que temos que desenvolver. Ela é útil para todos nós. Então, antes de dizer o que fazer no Sabe Mais, eu vou só dizer brevemente o que ele é. O Sabe Mais, ele é um grande Google das bibliotecas URGS. Ele concentra tudo o que nós temos de disponível aos usuários. Então, ele é uma interface de busca integrada, em que eu posso realizar pesquisas básicas e avançadas, que eu posso acessar os e-books que eu já mencionei e outros conteúdos eletrônicos, posso salvar resultados de busca em gerenciadores de referência, que gerenciadores de referência são bibliotecas pessoais, né? Eu posso organizar. Vamos pensar que a gente pode salvar os nossos PDFs em pastas e isso gera uma enorme bagunça. Os gerenciadores de referências, eles ajudam a organizar esses PDFs.
Eles podem ajudar a organizar as minhas leituras, podem me ajudar na redação dos meus trabalhos, então eles podem ser úteis para o desenvolvimento da pesquisa também. É uma ferramenta auxiliar. Além disso, dentro do Sabe Mais, estão disponíveis os tutoriais do próprio Sabe Mais, para me ajudar a navegar ali dentro e fazer as minhas buscas. Além dessas possibilidades que eu já passei, eu posso conferir as transações de circulação. Por exemplo, eu posso ver quais são os meus empréstimos domiciliares em atividade, né, vigentes. Eu posso conferir as minhas renovações, as reservas de material e o controle de débitos. Então, se por acaso eu solicitei a reserva de um material, e eu vou ressaltar que eu só consigo reservar um material que está emprestado. Isso não é a situação que todos gostariam, né? Porque às vezes a gente pensa, eu vou até a biblioteca, então eu quero garantir que quando eu chegar lá o livro vai estar lá. Então eu vou reservar. Isso não é possível. Eu só consigo fazer a reserva de um material que está emprestado, para que a pessoa que está em posse do material devolva e eu possa pegar. Tá? Então, isso eu posso fazer o controle. Eu reservo e acompanho quando ele foi entregue para que eu possa buscar. Tá? Isso é possível eu conferir no Sabe Mais também. Pode passar, Luiz. Uma coisa que é importante da gente saber antes de fazer uso do Sabe Mais em casa, né? Isso não se aplica quando eu estou dentro do ambiente da universidade, nos computadores das bibliotecas. Mas, por exemplo, quando eu vou usar o meu celular, eu tenho que fazer a configuração do proxy, que é como se eu dissesse para a rede URGS que o meu celular também faz parte da rede URGS, para que ele entenda que eu posso acessar aquele material, que eu faço parte da comunidade acadêmica e que eu tenho direito ao uso desse material. Então, eu faço essa configuração, uma pequena configuração no meu dispositivo, que é como um login e senha, né, que eu posso fazer, e aí varia um pouco do meu tipo de dispositivo, do meu notebook, do meu celular, e aí depois que eu faço essa configuração eu tenho acesso a todo o material independente de onde eu esteja, né? Então eu não sei se é conveniente eu mostrar esse caminho. A Luísa colocou ali, eu acho que fica mais fácil mostrar o vídeo do que as pessoas verem o vídeo depois do que eu mostrar o caminho por aqui, né? Porque a gente também está meio queimado no tempo. Eu com o meu atraso, né? Mas assim, eu vou explicar para vocês só brevemente que ele é uma chave, são numerozinhos, né? Eu digo ali, é um login e senha mesmo que eu coloco no meu computador e ele entende que eu faço parte da rede URGS. É uma pulseira VIP para eu ter acesso a esse acervo, tá bem? É essa aqui, que está aqui embaixo, Chasqui Proxy, e a porta é 3128. Tá? Em todos os dispositivos é possível fazer isso. E para cada sistema operacional existe um tutorial diferente, todos previstos já na página do Bibliotecas URGS, tá bem? Quaisquer dúvidas e dificuldades para fazer essa configuração, é só entrar em contato conosco também, tá? Então, para eu ter acesso ao Sabe Mais, existem algumas possibilidades. Eu vou falar da principal, que é para que vocês possam fixar a possibilidade principal, que é acessando o site da Bibliotecas URGS via Google, né? Jogam no Google Bibliotecas URGS, a primeira coisa que aparece na tela inicial é o Sabe Mais, tá bem? E vocês vão encontrar essa mesma interface nos sites de cada uma das bibliotecas setoriais. Assim como todo recurso que é específico de qualquer coisa, um recurso institucional, eu também preciso fazer o login e a senha, né, no Sabe Mais, para ter acesso a todas as bases de dados, e felizmente o login e a senha são os mesmos do portal do aluno ou do portal do servidor.
Então, não é necessário decorar outra senha, tá? Vocês usam o mesmo login e senha. Aqui eu vou mostrar brevemente, e já explico o porquê, a questão de fazer as combinações de busca dependem muito do que eu estou precisando no momento, né? Se eu quero uma busca mais simples, eu posso colocar o termo que eu sinto que eu preciso, né? Jogo ali, o Sabe Mais vai me trazer os resultados e isso vai resolver o meu problema, se eu sei o que eu quero, né? Se eu preciso de coisas mais específicas, eu consigo refinar o resultado combinando termos, como por exemplo, termos de pesquisa, assuntos diferentes, ou autor, título, autor, assunto, quando eu já sei o assunto do material que eu estou pesquisando, né? E aí eu posso obter os resultados de uma forma mais exata, mais precisa daquilo que eu preciso, do que eu estou sentindo necessidade. Né? Então, existem possibilidades de busca combinada dentro do Sabe Mais que me ajudam a obter resultados. Bem? Quer que eu compartilhe a tela para mostrar? Não, acho que não. Aqui, eu não sei, eu espero que vocês consigam enxergar bem. Existem ali os campos de pesquisa que eu comentei. Então, são algumas possibilidades que eu posso combinar para obter o resultado que eu preciso, né? Como eu falei. E nós temos uma possibilidade que se chamam operadores booleanos, que são expressões, microexpressões que me ajudam a combinar os termos. Tá? Eu acho que tem um exemplo logo em seguida, se quiser passar. Aqui, não se assustem com essa tela, até porque essa apresentação fica disponível, né? E depois que a gente pega o jeito, consegue fazer uso disso tranquilamente, até porque o próprio Sabe Mais oferece essas possibilidades ali no quadradinho, né? Então, existem esses diferentes operadores de pesquisa que podem ser usados individualmente ou em conjunto para me ajudar na busca. Eu posso combinar a minha pesquisa, por exemplo, usando o AND, que acho que é um pouco explícito o que ele faz, ele une, né? Então, eu quero procurar idosos e velhice. Eu quero procurar o mesmo termo, né? Eu estou me referindo a uma mesma coisa e eu quero usar dois termos que falam da mesma coisa. Eu uso o AND, né? Eu quero que busque os dois jeitos as duas palavras para uma mesma coisa. Outro operador booleano é o OR. Eu quero tanto faz. Eu quero que encontre velhice e quero que encontre idoso. Então, eu também uso o operador booleano para fazer essa busca. Ou eu não quero infância e quero só velhice. Então, eu coloco not, velhice, not, infância. E aí eu vou dizer que não quero. São exemplos bobinhos, mas é mais ou menos assim que funciona. Eu posso usar o asterisco, que é um truncador. Eu coloco o asterisco quando eu não sei o que eu quero na continuação da palavra. Por exemplo, eu quero tudo que tenha a ver com irrigação, mas eu não sei como foi usado. Então, eu coloco o radical da palavra até irriga, né, asterisco, e ele vai buscar tudo o que tiver na sequência desse radical. Irrigação, irrigado, irrigation, ele procura inclusive em outros idiomas, né? Desde que o radical corresponda àquilo que eu coloquei. Então, essas duas possibilidades de busca podem me ajudar quando eu não sei exatamente o que eu estou procurando, tá? Isso aqui é só um exemplo de como funcionam os operadores booleanos. Eles são aquilo que a gente achou que nunca ia usar na vida, são os conjuntos matemáticos, né, que você... Para que serve isso? Né? Por que eu estou estudando as intersecções e aquilo que não me inclui? Os operadores booleanos funcionam assim. Quando eu digo AND, ele vai encontrar o que tiver velhice e idoso. O que eu digo OR, ele vai procurar
velhice ou idoso vai trazer tudo isso. E o not, que é um dos mais arriscados de usar, porque quando eu digo que eu não quero uma coisa, eu posso excluir uma coisa importante para mim. Então, recomendamos um uso com cuidado. O not exclui tudo aquilo que eu disse não, né? Aqui no exemplo, jogos, educa, asterisco, daí seria educação, educativos, educacionais, mas eu não quero nada de matemática. O que pode ser bom para mim ou não, né? Depende do que eu preciso no momento como pesquisador. Pronto. Outras possibilidades, usar as aspas, né, para unir expressões. Então eu quero, por exemplo, deixa eu pensar, termos horríveis. Eu sempre penso em termos péssimos, mas câncer em mulheres, horrível. Né? Então aí eu vou usar as aspas para unir essa expressão de busca e ele não vai buscar câncer em outras pessoas, vai buscar especificamente isso. Né? Ou música em Porto Alegre, melhor, né? Um pouco melhor. Vou usar as aspas e vou fazer essa busca e ele vai obter aquilo que tiver de resultado que una música em Porto Alegre. Muito mais agradável, não é? Outros operadores que são um pouco mais chatos de usar, né, que eu particularmente, mesmo como bibliotecária, não uso, porque não lembro, mas são possibilidades e eu vou mencionar, tá? São os operadores por proximidade. Quando eu quero dizer que, quando eu quero dizer que eu quero termos próximos àquele que eu estou buscando. Então, eu uso o asterisco como estratégia e coloco o operador near, de perto, né? E aí, se eu coloco near 2, ele vai obter os dois resultados que o Sabe Mais entende como mais próximos da busca que eu fiz. O exemplo ali, modelo, asterisco, near 2, hidro, asterisco. Ele recuperará modelo hidrológico, bacias hidrográficas, modelos teóricos. Ele entende que isso é o próximo do que eu procurei. Pode ser uma boa, mas pode só nos enlouquecer. Então depende, né? Se eu me sinto segura ao usar esse operador de pesquisa. Outro operador que é parecido com o NIR, que ele diz para o Sabe Mais o que eu estou precisando, é o operador with, que é o com, né? O incluindo. Então, eu digo que eu quero palavras associadas, não exatamente próximas, mas associadas àquilo que eu estou pesquisando. Ali vocês podem ver no exemplo. Gestão, aí o W de within, né? 3 recursos hídricos. Então, ele recuperará gestão de recursos hídricos e gestão integrada de recursos hídricos. São proximidades que são determinadas pelo próprio Sabe Mais, tá bem? Pela estrutura dele. São mais chatinhos, mas são possibilidades. Aqui, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de navegar pelo Sabe Mais, mas essa é a carinha dele depois que eu fiz uma busca, né? Esse é como ele aparece para nós. Vou mostrar para vocês só qual é a estrutura. Então, no centro, a gente tem os resultados de pesquisa. Vocês podem ver ali que a busca foi hidráulica básica e tudo que eu obtive de resultado está embaixo e a organização dele é sempre essa, né? Felizmente, para não nos enlouquecer também. No canto esquerdo, nós temos algumas possibilidades de filtrar os resultados. Então, eu posso, por exemplo, dizer que eu só quero obras da minha biblioteca. Né? Quando eu digo que eu quero obras da minha biblioteca, eu estou dizendo que eu quero só livros eletrônicos. Né? Isso vai um pouco da gente lembrar do que se trata aquela base de dados. Ou eu posso, por exemplo, filtrar por eu só quero coisas de 2020 para cá. Então, eu coloco ali na data, né? Isso é possível também, eu restringo o meu resultado. Então, eu coloco de 2020 a 2022, nossa data atual, e vou obter só coisas bem mais atuais, tá bem? Essa possibilidade está no canto esquerdo e também está dentro do Buscas Avançadas, que eu não entrei aqui, mas que fica disponível para vocês dentro do Sabe Mais. Aqui, é como a Luísa aproximou um pouco ali o registro,
Esse é como aparece o resultado de busca, só para mostrar mais de pertinho para vocês, uma diferença que eu consigo identificar dentro do Sabe Mais. Quando esse aqui são 2 livros físicos, não são e-books, tá? E eu posso identificar isso pelo número de chamada, né? Isso aqui indica que o material está dentro da coleção no acervo físico, e o número de chamada é como se fosse um RG, um endereço dentro da coleção. Então eu vou até esse número, né? O endereço do livro dentro da coleção é esse número de chamada. No caso deste livro da engenharia, vocês veem essa bolinha vermelha, ele está emprestado. Então, para esse, eu poderia fazer uma reserva se eu quisesse, e se não tiver outros livros iguais a ele disponíveis para eu emprestar. Se tiver, eu não preciso reservar. É só eu ir até a biblioteca e retirar os exemplares disponíveis. Aqui ele informa também o prazo de devolução desse livro. Então, a pessoa que está com o livro emprestado deveria devolver dia 27 de junho de 2022 até o horário de fechamento da biblioteca. Tá bem? O livro de baixo, em outra biblioteca, no caso, a biblioteca do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, que fica no campus do Vale, está com o mesmo livro disponível. Então, se eu fosse até essa biblioteca, em vez de ir na biblioteca da engenharia, eu conseguiria fazer um empréstimo, né? A diferença é que eu vou ter que ir até o campus do Vale, um pouco mais longe para quem está no centro no campus central, né? Tá. E aí aqui, tá ótimo, pode ser aquele lá mesmo, Luísa. Deixa eu só tirar aqui até. Aqui é outro tipo de resultado. Este resultado que eu obtive de meteorologia, ele mostra as 2 ocorrências no mesmo registro. Então, ele tem tanto o livro impresso quanto o livro eletrônico. Tenho 2 possibilidades de usar esse material. Quando ele é livro eletrônico, ele diz texto completo. Então, eu posso acessar do meu computador. Se eu fiz a configuração do proxy, ele vai acessar sem problema nenhum. Ele vai entrar no material e eu vou poder ler. Ou eu posso ir até o litoral, fazer o empréstimo no Seclimar, né, que é uma das unidades remotas da universidade, vou ter que viajar, mas está disponível no acervo físico do Seclimar, né, que é uma das nossas bibliotecas. Então, esse é um exemplo de material que está disponível nos 2 formatos. Tá? Aqui, só para mostrar um pouco mais de pertinho e mais específico para vocês, aquilo que eu falei da variação de tempo de empréstimo. Alguns livros, por exemplo, no Seclimar, esse título, Meteorologia, ele permite que eu empreste por 3 dias. O mesmo livro, na Agronomia, me permite ficar com o livro na minha casa por 7 dias. Então, como vocês podem ver, o tempo de empréstimo para cada material varia de acordo com aquilo que foi determinado pela biblioteca. Por quê? Porque é provável que na biblioteca do Seclimar nós tenhamos menos exemplares do que na da Agronomia. E no do Seclimar, talvez esse livro seja mais procurado do que no da Agronomia. Então, as pessoas precisam devolver com mais frequência para que outras pessoas possam emprestar. A lógica é mais ou menos essa. Aquilo que eu já mencionei para vocês, nos resultados de pesquisa, quando se trata de um livro físico, eu tenho deixa eu coçar meu nariz. Eu tenho o endereço do material. Aqui, no canto esquerdo, eu digo qual é a biblioteca em que ele está. No meio, eu digo o endereço dentro do acervo. Então, isso normalmente, quando a gente vai usar a biblioteca física as primeiras vezes, é interessante pedir ajuda de alguém que está lá trabalhando, porque tende a ser um pouco chato conseguir se encontrar dentro das coleções, né? Assim, ninguém nasceu sabendo como elas são organizadas e a gente se perde mesmo. Então, pedir esse auxílio para encontrar dentro das estantes o material físico.
E aqui do ladinho eu tenho a indicação de se é consulta local, se é consulta restrita, né? Normalmente consulta restrita eu tenho que agendar, ou tenho que ver com a biblioteca qual é a condição. No caso desses materiais de consulta restrita, tem a possibilidade de não ter mais o leitor de CD, por isso que acaba ficando nesse status o material. Mas aqui no canto direito diz que o item está disponível, então se eu for até a biblioteca, eu consigo fazer uso desse material, tá bem? Quaisquer dúvidas sempre sobre qualquer material, a gente pode entrar em contato com a biblioteca via e-mail, né, como puder, e perguntar qual é a situação disso aqui, não entendi, e aí a biblioteca nos auxilia. Aqui, só isso também não é necessário decorar, é mais uma curiosidade. Vocês vão ver, eu vou mostrar aqui, deixa eu ver se eu tenho algum da URGS próximo de mim, não tenho. Mas, normalmente, aqui do lado do livro tem uma etiqueta com todos esses dados. Isso aqui indica muito sobre o material. Ele diz para qual biblioteca, depois que eu empresto, eu tenho que devolver. Então, esse material específico é das Ciências Sociais e Humanidades, ele pertence à coleção de referência, então ele vai ter uma estante específica para esse material, ele diz respeito a esse assunto, e o assunto é determinado por uma enorme tabela específica de uso do pessoal da biblioteca, né, e ele indica que, por exemplo, que faz parte, eu não lembro qual é esse assunto, mas ele pode indicar que faz parte dos assuntos referentes à literatura, dos assuntos referentes à geologia, isso vai depender do assunto do livro. Aqui, essa anotação indica que o sobrenome do autor começa com um L, e isso também é uma tabela pronta, isso é só curiosidade. E que ele está na 5ª edição, esse é o dado importante. Porque se eu preciso do material na sua edição mais atual, por exemplo, se o docente indicou a 5ª edição, né, indicou a paginação, indicou atualizações, na lombada do livro isso está indicado, qual é a edição daquele material, tá? Para eu saber onde estão essas bibliotecas, mostrei a vocês ali que eu posso, o Sabe Mais, ele engloba os materiais de todas as bibliotecas da URGS, então eu não preciso entrar catálogo a catálogo, site a site, para saber o que está disponível lá no campus do Vale e o que está disponível aqui no campus central. Eu entro no Sabe Mais e consigo descobrir o material que está disponível para mim em quaisquer das tantas bibliotecas da universidade. Mas para eu saber onde estão cada uma dessas bibliotecas, eu posso acessar o mapa interativo, né, que a Luísa já deixou ali o link para vocês no chat, né? São muitos links, mas não se apavorem, porque todos esses links estão no Bibliotecas URGS, né? A gente sempre frisa isso, que é para evitar a ansiedade informacional. Esse módulo é para acalmar, não é para deixar a pessoa mais tensa, né, com os recursos. Só um adendo que no site das bibliotecas tem link direto para cada prédio das bibliotecas. Vou colocar aqui no chat. Isso. Dentro do site do Bibliotecas URGS tem links específicos para tanto para a construção, né, para o prédio, quanto para o site de cada uma das bibliotecas. Então, ele é um grande Google das bibliotecas URGS também. Tá? Eu acho que eu caí brevemente, mas espero que tenha voltado. Minha conexão não ajuda sempre. Deixa eu dizer, isso aqui é um preciosismo que a gente sempre traz para deixar claro, né? Nem todos os livros eletrônicos, nem todas as coleções a gente conseguiu colocar dentro do Sabe Mais. Então, para além do Sabe Mais, existem algumas poucas coisas que não aparecem nos resultados de busca. Isso depende muito mais do fornecedor da base de dados
do que do Sabe Mais, mas mesmo assim, para evitar a ansiedade informacional, no canto direito do Sabe Mais estão listadas as bases de dados que são as que a gente não obtém o resultado pela busca, como, por exemplo, as bases de normas. A Target, a gente que chama a base de dados que a gente tem acesso às normas da ABNT, não está indexada no Sabe Mais. Então, tem um botãozinho de acesso a ela dentro do próprio Sabe Mais, para facilitar a nossa vida. Para eu saber, deixa eu pausa, eu esqueço. Para eu saber todas as bases de dados que estão disponíveis na universidade, eu entro no Bibliotecas URGS, né, e tenho acesso a isso no Fontes de Pesquisa Online. Então, aqui tem as listas de bases de dados que a URGS assina, né? Aqui está tudo. Essa lista não está atualizada, tá? Já teve alguma alteração. Infelizmente, o Press Reader, que era uma belíssima possibilidade de acesso a jornais e revistas do mundo todo, não está mais assinado, né? A gente continua. Mas está voltando. Está voltando? Ai, que bom! Mas deu certo a nossa insistência, né? Sim. E bom, a Press Reader é uma boa fonte da gente se manter informado com coisas do mundo todo, né? Então, que bom que está voltando. Então, está quase atual. Nessa página, eu posso separar as bases de dados por assunto, né? Posso separar por tipo de material. Então, digamos que, falar uma coisa feia, né? Mas estou sem tempo para ler um livro inteiro, mas eu preciso aprender sobre tal assunto. Então, eu vou procurar uma base de dados que me traga só artigos. Então, eu consigo fazer esse filtro ali no tipo de material. Né? Vocês podem dar uma navegada por essa página, que ela é bem útil, né? Porque para quem está querendo saber qual é a base de dados ali mais adequada para a sua área, tá? Isso é mais uma dica de pesquisa do que qualquer coisa, né? Se eu estou fazendo uma pesquisa básica, tudo bem, né? Se eu quero saber o que eu tenho na URGS de material, eu preciso de um livro X para eu me aproximar de tal assunto, para eu ter uma resposta para os meus trabalhos, ok. Sabe Mais, ele é uma boa opção para fazer uma varredura nos acervos da universidade, né, nos acervos físicos e eletrônicos, e para fazer uma varredura também em múltiplas bases de dados. Então, eu não preciso entrar em cada base de dados, são muitas, né? É um trabalhão que dá para a gente fazer essa varredura em cada uma. Eu não preciso fazer isso, eu posso fazer através da interface do Sabe Mais. Mas se eu, por exemplo, estou num estado de pesquisa muito avançado, que eu preciso saber tudo o que foi publicado sobre o meu assunto de interesse, a gente sempre recomenda que, para além de acessar através da interface do Sabe Mais, que o aluno, que o pesquisador, pesquise dentro de cada uma das bases ou até mesmo dentro das bases referenciais. E o que são bases referenciais? São bases que não trazem o texto completo, mas que me deixam conhecer aquilo que está publicado sobre o meu assunto. O Sabe Mais, por critério, só traz resultados aos quais a gente tem acesso o texto completo. Mas isso não quer dizer que o que a gente assina é a completude de estudos realizados sobre a nossa área de interesse. Então, a gente precisa fazer uma pesquisa um pouco mais profunda, se esse for o caso do nosso estado de pesquisa, né? Eu preciso saber tudo o que foi pesquisado, por exemplo, sobre o uso do alecrim em determinada enfermidade. Então, o Sabe Mais não vai me dar conta disso se existirem estudos que não estão disponíveis pelas nossas assinaturas, tá? Isso é bem uma especificação de pesquisa. É só uma recomendação mesmo, tá? Depois que eu fiz, essa é a segunda parte, né, da nossa apresentação. Eu sempre divido em partes, porque isso me faz entender melhor por que tudo isso está junto aqui com o Sabe Mais.
A gente começa falando de todas as possibilidades de materiais, né, disponíveis para a gente fazer as nossas atividades acadêmicas. Então, eu posso usar materiais eletrônicos, posso usar materiais físicos que estão disponíveis nos acervos da URGS, e isso, né, vocês viram lá em números, e viram na quantidade de bases de dados e nos resultados de pesquisa, que isso gera uma infinidade de resultados. Como eu falei para vocês lá no comecinho, os gerenciadores de referências, eles me ajudam a organizar esses resultados. Então, tudo aquilo que eu encontro e que eu considero útil, que eu considero que eu posso precisar, né, eu posso organizar dentro de um gerenciador, que é uma biblioteca pessoal. Resumidamente, né, de um jeito bem simples, explicando, um gerenciador de referência é isso, tá? Mas a Luísia explica muito melhor isso no curso dela, e ela vai ministrar esse curso, se não me engano, nesta mesma semana, e aí fica um pouco mais claro, né? Eu só mostro aqui para deixar mais explícito o porquê que a gente insiste tanto no uso dessa ferramenta, tá bem? Então, de dentro, desde que eu instale, né, o gerenciador de referências, e eu vou dizer para vocês que dentro da universidade nós focamos principalmente no Zotero, né, que é um gerenciador específico com recursos interessantes, né, então eu vou me referir ao gerenciador de referências Zotero, que é o nome do negócio. Desde que eu baixe esse gerenciador, eu consigo fazer o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Isso aqui é um print de tela do Sabe Mais. Então, depois que eu obtive o resultado, né, tá aqui a minha lista de resultados, e dentro do próprio Sabe Mais eu posso enviar para o meu Zotero. Então, eu acho que essa referência aqui, né, e a referência é aquilo que indica o material, né, título, autor, editora, tudo isso é a estrutura de uma referência bibliográfica, né. Dentro do próprio Saber Mais, eu tenho a possibilidade de enviar essa referência para minha biblioteca no Zotero, tá? Então eu consigo exportar essa referência para minha biblioteca. Aqui, eu também posso, por exemplo, desde que eu esteja logada, posso salvar dentro da minha pasta específica no Sabe Mais. Então, eu vou salvando lá tudo o que eu quiser, né, que fique disponível para eu ver depois. Ah, eu tô atrasada, mas eu achei esse resultado e eu quero voltar para ele, não quero esquecer. Não precisa printar tudo, né, como eu faço às vezes, mas dá para salvar e vai ficar uma lista de coisas que lá pelas tantas eu encontrei nas minhas buscas e quero voltar, tá? Então eu consigo salvar. Cada usuário tem a sua pastinha dentro do Sabe Mais. Aqui, essa aqui é como eu consigo enviar o meu material pro Zotero, tá? Especificamente aqui nessa parte. Então, eu seleciono o formato, isso vem meio que automático, né, Luísa? Agora eu esqueci. Sim, quando tu acessa a pasta dentro do Sabe Mais, aparece a lista das referências que tu jogou lá para dentro, e daí depois tu tem como exportar todas essas coisas que tu já salvou na tua pasta, para depois importar para dentro do gerenciador. Isso, e aí ele vai. Isso fica bem mais claro na apresentação do Zotero, né, que acredito que todos vão participar, não sei, mas é conveniente justamente por isso, pelo desenvolvimento da pesquisa, né. Muitas pessoas, depois que descobrem o gerenciador, já estão lá no final da graduação, e aí elas falam, nossa, eu queria ter descoberto isso antes. Por quê? Porque assim, digamos que eu tenha 10 PDFs para ler. Ok, né? Eu tenho uma pasta ali com 10 PDFs, leio e mais ou menos que sei, lembro, né? Eu não lembro mais, mas assim, sei o que está dito ali em cada um deles. Isso são 10 PDFs. Agora a gente pensa, cada disciplina da graduação tem ali umas 20 referências, mais ou menos, digamos que tenha, né? Se eu faço 5 disciplinas por semestre,
são sem referências, então eu vou salvando esses PDFs e aí acho alguma coisa interessante para minha pesquisa que eu quero fazer no meu TCC, por exemplo, mas ele está em algum desses 100 PDFs. Como que eu vou encontrar? Né? Então, o que eu fiz da minha vida? Você começa a se perguntar isso. Eu li 100 textos, não faço ideia de onde está aquele pedaço que vai responder a minha questão de pesquisa. O gerenciador te ajuda a organizar isso. Você não fica com milhares de PDFs só espalhados no teu computador. Né? Você consegue, por exemplo, depois que eu joguei a referência para dentro do Zotero, eu consigo destacar a parte que eu achei que é interessante para mim. Então é só eu entrar dentro da referência e esse destaque vai estar lá. Eu digo para ele o que é relevante para mim. Eu não vou ter que pesquisar PDF a PDF, né? Se eu fiz a minha organização certinha, o Zotero dá conta de me ajudar nisso. Outro gerenciador de referências que a gente costumava indicar, mas não tem indicado tanto porque ele não atualiza há muito tempo, é o Mendeley. Mas algumas pessoas ainda preferem. A diferença entre eles é que o Mendeley é em inglês, né? E isso pode ser um empecilho de uso, tá? Aí aqui é só o caminho, como não, acho que a gente nem precisa mostrar muito isso, porque isso é visto mais no curso específico mesmo, né? Mas isso é como é salvo o arquivinho dentro do Zotero, tá? Só para vocês verem. Só para ilustrar como que é uma coisa simples, a partir daquele arquivo exportado do Sabe Mais, tu já consegue ver todas as informações dentro do gerenciador. Isso aqui é uma foto, né, do Zotero, depois que eu baixei, depois que eu enviei uma referência, né, eu fiz aquele mecanismo que está ali atrás, que é baixar o arquivinho e mandar. E pronto, e ele vai. Né, bem simples mesmo. Aqui é a carinha dele. Você volta ali para mim, Luiz. Aqui é a carinha dele, né, fica ali a referência com os dados do item, né, com os dados da referência aqui à direita. Tá bem? Então, no módulo específico do Zotero, isso fica um pouco mais fácil de entender. Outra possibilidade, além de organizar a nossa biblioteca pessoal, é a possibilidade de eu não ficar me preocupando com ter que elaborar minha lista de referências depois que eu escrevi todo o meu trabalho. Se o material está dentro do Zotero, eu consigo incluir no texto através de uma varinha mágica, né, como a Luísa chama, eu consigo incluir essa citação dentro do meu texto e automaticamente essa citação vai gerar a referência daquele material que eu usei. Então, eu não preciso escrever. Antes, né, a gente fazia o seguinte, escrevia todo o nosso trabalho e depois ia citação a citação e via o que já estava lá na lista de referências. Isso não é mais necessário, o Zotero faz isso por mim. Então, a partir do momento que eu incluo uma citação, ele mesmo identifica que eu citei aquilo, que eu usei aquele documento e inclui na minha lista de referências. Tá? Com alguns pequenos passos de que eu faça a organização da minha biblioteca pessoal, isso é possível e nos ajuda bastante, né, naquilo que eu tenho que fazer para o meu trabalho estar corretinho. Deixa eu mostrar. Isso aqui eu acho tão antipático, isso bem no meio da coisa, mas eu vou ressaltar desde já que quaisquer dúvidas de uso de quaisquer uma das ferramentas que a gente mencionou, seja o Sabe Mais, seja os gerenciadores, é possível usar o Fale Conosco no página do Bibliotecas URGS, né? Além dos e-mails, tem esse formulário de contato, não acabou a apresentação, né? Isso aqui parece que eu estou encerrando, mas não, né? Eu posso entrar em contato com qualquer uma das bibliotecas pelo Fale Conosco e pedir ajuda no uso desses materiais, tá bem? Dessas ferramentas, tá? Agora, uma parte bem gerencial de empréstimo domiciliar, tá? Já vamos para a terceira parte da nossa apresentação. Quando eu fiz o meu empréstimo,
É triste, mas o Sabe Mais ainda não está habilitado para fazer o gerenciamento dos empréstimos, né? A gente não conseguiu fazer por uma questão da ferramenta, a gente não conseguiu fazer isso diretamente pelo Sabe Mais. Eu posso fazer o controle, posso ter acesso a o que está emprestado, mas eu não consigo renovar dentro do Sabe Mais. Aí eu tenho que ir para o Sabe Antigo e fazer essa renovação. Isso não apresenta nenhuma dificuldade, porque dentro do próprio Sabe Mais eu consigo ir para o Sabe Antigo e fazer a renovação. É uma coisa um pouco Frankenstein, né? Assim, é um recorte curioso, mas que em breve a gente espera poder resolver. Não sei se é tão em breve, mas por enquanto a situação é essa. Então, dentro do Sabe Mais, eu clico no botão Renovação, ele vai me encaminhar, ó, a Luísa mostrou ali, ele vai me encaminhar para um outro espaço. Eu lembro para vocês que tudo que está no Sabe Antigo está no Sabe Mais também, né? O Sabe Mais engloba tudo, né? E ele vai para essa página aqui, né? A partir do momento que eu clico no Renovação. Quando eu vou para o Renovação, ele pede para eu me identificar. E aí aqui é uma senha diferente, né? A mesma senha de empréstimo, que quando eu me dirijo a uma biblioteca física, eu tenho que colocar naquele tecladinho, né? Eu coloco a minha identificação, que é o número do cartão, e a senha, que por padrão, quando eu ingresso na universidade, é a data de nascimento, né? Com os 4 dígitos do ano. Mas depois eu posso alterar isso, né? Vocês veem ali que tem a possibilidade aqui embaixo de alteração de senha. Então, o recomendado é que a gente faça essa alteração, né? A partir do... Isso, ali, obrigada, Luísa. Quando eu começo a fazer o uso dos materiais da universidade, por questões de segurança, fazer essa alteração, né? Algumas pessoas não fazem, algumas fazem, né? Mas por padrão é a data de nascimento, tá? Então, aqui, fiz o meu login, tá? Zuleika, coloquei lá o meu login e senha, entrei, e isso aqui é o que eu tenho como usuária das bibliotecas. Então, vocês vão ver. Eu tenho quantos empréstimos ali, Luísa? 5 ou 4? 4 empréstimos ativos, né? Ele quer dizer. Eu fiz reserva de 3 materiais diferentes e eu fiquei devendo para a universidade, por atraso de devolução, R$2. Então, eu também consigo fazer o meu controle de débitos. Tudo isso dentro dessa mesma página, tá? Aí aqui, eu consigo mostrar quais são os meus empréstimos ativos, né? Então, eu tenho esses 4 títulos comigo, eu consigo ver a data de devolução de todos eles, né? Aqui são datas diferentes, como vocês podem ver. Eu tenho materiais emprestados na economia e na administração, né? Então, quando eu for fazer a devolução, eu devolvo o da administração na sua biblioteca e os da economia na sua biblioteca. Não é uma possibilidade eu devolver um livro de uma biblioteca em outra biblioteca. Isso não é possível, né? Então, eu tenho que me dirigir à biblioteca em que eu retirei o material. E também, se nenhum desses livros estiver reservado, eu posso fazer a renovação. Então, aqui em cor de rosa, eu posso clicar nesse botão e todos eles estarão renovados para mais tantos prazos, quantos dias, quanto for possível pelo prazo de empréstimo. Então, se eu clicar no renovar todos, ele vai passar de 14 a provavelmente 7 dias a mais de empréstimo. Entendem? Então, é só eu fazer essa renovação para poder continuar com o livro comigo. Aqui, após clicar em renovação, eu sempre tenho que verificar a data de devolução de cada um dos itens para saber quando é que eu vou precisar renovar de novo ou, se for o caso, até quando eu tenho que devolver. Tá? Uma boa possibilidade para não ter que entrar o tempo todo no site do SAB antigo, né, do SAB, é usar o URGS Mobile. Eu comecei a usar, né, é aquela coisa, né, eu recomendo, mas esquecia. Eu, como bibliotecária, recomendo, mas esquecia. Fiz o download agora há pouco, sei lá, no começo do ano, do URGS Mobile.
né? E agora não atraso mais meus livros emprestados. Então, eu faço o download desse aplicativo que está disponível a todos nós. E ali a Luísa já colocou o link, tá? Ali no chat para nós. Eu faço o download disso para Android ou para iOS, né? Está disponível para as duas possibilidades. E eu consigo informações no URGS Mobile de notícias da URGS, cardápios do RU e também consigo habilitar para a renovação automática dos meus livros. Então, a partir do momento que eu faço o download, faço o acesso com o login e senha do portal da URGS, né? Daí é felizmente, volta para aquela senha padrão de acesso a tudo, né, na universidade. Eu consigo fazer ele faz a renovação para mim. E aí todos os dias ele vai me avisando. A renovação, os livros foram renovados, né? Ele avisa no celular. Ali está a carinha dele. Acho que a Luísa vai passar e vai ter uma imagem melhor, vamos ver. Aqui é a carinha de como ele aparece. Ele diz que você tem 6 empréstimos ativos e esses 6 empréstimos, desde que eu programe ali o auto-renovar ativado, né? Ele vai fazer a renovação por mim. Então, eu volta e meia, convém conferir se está tudo certo com as minhas renovações. Mas como ele mesmo informa, fica um pouco mais tranquilo, né? Então eu posso me preocupar com outras coisas. Aqui é a carinha do aplicativo, tá? Quando eu faço o download lá no... Como chama? Eu vou conferir só. Na loja. Play Store, né? É, isso. Na Play Store tá disponível, eu posso fazer. Tá, e também tá, e ali o que a Luísa colocou são as instruções de uso, então tem um tutorial bem explicadinho para como eu ativar. Mas ele é bem simples, né? E posso falar, não é papo de bibliotecária, é papo de usuária mesmo. Eu vou na aba que diz ativar renovação automática, ativo, ele fala. Aí ele aparece essa caixinha, né? Os empréstimos em seu nome serão renovados diariamente, desde que não haja qualquer impedimento. O impedimento principal é alguém reservou. Se alguém reservar, eu já não consigo mais renovar o meu livro, né? Eu vou ter que devolver para que a pessoa que reservou possa usar esse material, né? Então eu digo sim ali, e aí o auto-renovar fica ativado. Então todos os dias ele vai fazendo a renovação. E aí eu não preciso me preocupar, tá bem? É um bom recurso, né? Ele ajuda bastante a gente a se preocupar com outras coisas, né? Sim, já que a gente tem bastante coisa como estudante para fazer, né? Tem uma questão, eu vou ler ali, tá? Enquanto isso. Para pesquisar, não é não. Você pode fazer a pesquisa sem problemas, né? Só... Por favor, ler a pergunta para ficar registrada aqui em vídeo. Eu leio. A dúvida da Luísa, então, é se usuários externos precisam fazer algum cadastro para pesquisar nas bibliotecas, não a questão de retirar livros ou pesquisa no local. Não é necessário, tá? Pode fazer a pesquisa pelo Sabe Mais e pelo Sabe tranquilamente. São interfaces que estão disponíveis a todos. A única coisa é que, no caso de livros eletrônicos, você vai ver que está disponível, mas não vai conseguir acessar fora do ambiente da universidade. Se você estiver dentro de uma das bibliotecas, você consegue acessar, tá? Se você vai, por exemplo, na Biblioteca Central, faz a pesquisa no catálogo, e a gente tem um livro eletrônico disponível no acervo que te interessa, você encontra ele e vai conseguir acessar dentro do ambiente. Fora isso, só vai saber que ele existe, né? Porque ele está dentro daquele âmbito da configuração de proxy que eu mencionei antes. Mas para pesquisar não precisa de cadastro nenhum. Não é a tua questão, mas eu vou mencionar, por exemplo, os recursos disponíveis no Lume, no repositório acadêmico, né, no repositório institucional, eles estão disponíveis a todos. Aí, então, se eu faço uma pesquisa no Lume, eu posso acessar de onde eu estiver, sem ter vínculo algum com a universidade, tá? Então, essa é uma base de dados realmente aberta a todos, tá?
Não sei se eu respondi a tua pergunta, eu vou esperar um pouquinho só para ver se foi. Foi? Então tá. Se não ficou claro, qualquer coisa é só perguntar, tá bem? Aqui é só um exemplo de como aparece a reserva dentro do Sabe Mais. Isso aqui também é uma tela um pouco excessiva na apresentação, mas ele só mostra ali o verificar a reserva e o prazo de devolução, tá? Quando é que ele vai ser devolvido e quando eu vou poder pegar, tá bem? Isso de Sabe Mais e Sabe pode ficar um pouco confuso, mas só na fala, porque quando eu vou acessar, eles estão interligados, são duas interfaces interligadas em que o Sabe Mais engloba o Sabe, né? O Sabe é o nosso catálogo anterior ao Sabe Mais. O Sabe Mais foi implementado há alguns anos, 2018, se não me engano, né, para fazer uma atualização na forma de acesso aos acervos da URGS, né? E ali, deixa eu ver, entrando ali naquele botão, né, eu tenho, vocês viram lá no Sabe Mais. Você pode voltar para mim, Luísa? Aqui. Eu quero este material, este Open Channel Hydraulics, tá? Eu quero reservar isso aqui. Então, eu clico no verificar reserva, né? O prazo de devolução seria 27 do 6, então eu reservo aqui. E a partir desse dia, a pessoa tem que ter devolvido. Clico no verificar reserva. Ele vai me direcionar para a possibilidade de reservar. Então, eu clico no reservar. Ele vai me pedir o login e a senha, e aí eu vou dizer que eu quero sim reservar. E pronto, ele vai estar disponível para mim. Esse que eu já mencionei para vocês é das partes mais antipáticas do gerenciamento das nossas atividades, que é quando a gente tem algum débito com as bibliotecas URGS por atraso, né? Então, ele fica me avisando que eu tenho esse débito, que eu tenho que prestar contas disso, né? Ali no caso desse print de tela, nós temos R$2 de débito. Pode passar, Luísa. E ali na lista, né, quando eu cliquei, ele me diz quais são os itens que eu deixei de devolver no dia que eu deveria devolver. Então, são 2 materiais, né? Ele diz ali, devolução em atraso, que essa taxa aqui de débito está desatualizada. Hoje, há bastante tempo até, nós tivemos uma atualização para 1,20, né, por atraso, e daí depende se é hora ou se é dia, né, fica R$1,20. Mas eu tenho, nesse caso aqui, tenho R$2 de débito, né? Então, para eu fazer o pagamento, eu vou selecionar os 2 débitos em questão, ali, os 2 números, né? E vou gerar uma guia. Deixa eu ver qual é a próxima. Ó, ele diz soma de débitos por biblioteca, e daí eu vou gerar cada uma das guias e vou fazer o pagamento. Para fazer o pagamento, perdão. No primeiro acesso, é necessário habilitar pop-ups do SAB e gerar as guias, tá? Se os pop-ups não estão habilitados, eu não vou conseguir que as guias sejam abertas, tá? Ele é em formato de pop-up. Ó, o que a gente precisa saber sobre as penalidades, né? Aqui já está atualizado na apresentação. A taxa por atraso na devolução é de R$1,20 por dia para cada item, incluindo sábados, domingos e feriados. Então, se eu deveria devolver numa sexta-feira e não devolvo, no sábado e no domingo eu estarei somando atrasos ao meu material. Os itens de consulta local, que eu retiro às vezes para dar uma espiada ou para fazer uma reprodução parcial de algum dos trechos, tem taxa de R$1,20 por hora. Então, se eu posso emprestar o livro por 1 hora e não faço essa devolução, também tem essa taxa de R$1,20, né? Se eu não faço a devolução dentro do período. Não será cobrada a taxa durante o período em que a biblioteca suspender temporariamente o atendimento. Como, por exemplo, inundação, a pessoa não poderia devolver, a biblioteca está fechada, estourou a pandemia, a pessoa não consegue devolver,
Nada disso vai ser cobrado do usuário, porque são coisas que independem da boa vontade, né, da disponibilidade do usuário de devolver o material. Então, isso não é cobrado, né? E casos excepcionais de atraso serão analisados pela biblioteca. Então, a gente sempre deve contar com as bibliotecas para conversar sobre situações específicas, né? Itens em atraso impedem a renovação de outros itens, né? Isso é ruim, né? Eu não consigo depois fazer. Então, é por isso que é importante manter todos os itens renovados sempre. Débitos acima de R$6 impedem novos empréstimos e renovações, né? Então, se eu passei de R$6, isso me trava o uso das bibliotecas, né, do acervo físico. Depois que eu gerei a GRU, fiz o pagamento, a baixa automática deve ocorrer dentro de 48 horas úteis após o pagamento na rede bancária, e a baixa de débitos de multas presencial ou por e-mail deve ser realizada na biblioteca onde o débito foi gerado. Então, se eu percebo se eu sei que é na biblioteca da geografia, por exemplo, na biblioteca da GEO, é com eles que eu tenho que conversar, né? Não adianta eu procurar a biblioteca central, porque não é para essa biblioteca que eu tenho que me direcionar, né? São situações e situações específicas, tá? O Douglas tem duas dúvidas aqui. Esses recursos do Sabe Mais estão disponíveis para quem concluiu a graduação? Os recursos do Sabe Mais só os de pesquisa, né? Todos esses, o empréstimo domiciliar, o acesso via proxy, tudo isso só está disponível para quem mantém o vínculo na universidade. E o empréstimo domiciliar de livros também é disponível para quem mantém os vínculos, né? Os vínculos ativos. Você desligou depois da graduação, não tem mais vínculo algum com a universidade, porque daí é possível para alunos, né, em ativo, servidores, né, e docentes, né, servidores técnicos e servidores docentes. Para pessoas sem vínculos, infelizmente, o empréstimo não é possível mais. Mas existem as consultas, né, que você pode fazer dentro do âmbito das bibliotecas. Tá? Não sei se era essa a tua dúvida. Se eu não respondi, eu explico melhor, tá bem? E agora sim, né? Eu não sei, eu espero que tenha sido útil essa apresentação. Eu espero que eu não tenha falado muito rápido, né? Optei por não fazer as demonstrações, porque normalmente nas demonstrações nós somos rápidas e aí acaba confundindo um pouco as pessoas, né? Peço desculpas pelo meu computador não ter me favorecido no começo, né? Mas eu quero dizer que essa é uma apresentação inicial, que é para a gente deixar bem explícito que é para vocês contarem com as bibliotecas que estamos disponíveis. Infelizmente, a Biblioteca Central está em reforma e presencialmente ainda não é possível, mas estamos disponíveis pelos canais. Tanto o e-mail quanto o Instagram, a gente pode conversar, né, quanto desenvolvemos materiais de auxílio aos usuários que ficam disponíveis tanto no Bibliotecas URGS, quanto nas páginas específicas, quanto no YouTube, que tem bastante tutorial, micro tutorial que pode ajudar, né, a se virar um pouco melhor nessas etapas da graduação, da pós, né, dos nossos estudos, enfim, que as bibliotecas estão disponíveis, contem com as bibliotecas, né? A gente está sempre tentando melhorar os nossos serviços para qualificar aquilo que a gente veio fazer na universidade, que é construir um conhecimento acadêmico-científico de qualidade. Tá bem? Estamos disponíveis a isso e espero que tenha sido uma boa manhã para vocês. Quaisquer dúvidas mesmo, né? Se eu não consegui explicar alguma coisa, se ficou alguma coisa atrapalhada, é só entrar em contato que eu estou à disposição. E é de verdade, eu não tenho problema nenhum de explicar 15, 30 vezes a mesma coisa, tá bem? Então, é isso. Eu gostaria também de agradecer a participação de todos e principalmente da equipe do Incluir, que vai
qualificar bastante os nossos vídeos e poderíamos ampliar o atendimento. Então... Muito obrigada, meninas. Eu peço desculpas se eu falei muito rápido em algum momento, tentei não falar, né? Eu falo muito e falo muito rápido. Tentei ser mais sucinta e e não atrapalhar, né? Espero que tenha conseguido, né? Espero aprender bastante com essa experiência. Eu acho que valeu. Muito obrigada, viu? E fazer o convite da Vanessa do Zoteiro amanhã vai ser com ela. Ah, não é com você? Não. Eu esqueci, eu achei. Vai ser o trabalho acadêmico depois. Tá. Amanhã, a Vanessa, que é a nossa colega e amiga da Biblioteca Central, vai fazer a apresentação sobre o Zotero, que é esse que eu iniciei hoje com vocês, mencionei ali, né, que é uma ferramenta que é bem interessante também. Eu não peguei o comecinho, né, por causa do problema com o meu Note, mas o Super 8, ele é uma proposta para facilitar a nossa vida acadêmica, né, para dar uma amenizada nas agruras da pesquisa, né, às vezes é muito solitário, e o Super 8 vem para ajudar isso, né, nessa etapa que às vezes é tão difícil, né, a gente vem para tentar dar um apoio, né, das melhores formas possíveis. A Ângela pede que hoje à tarde, se possível, liberar o acesso um pouco antes. Sim. Ângela, o universo hoje não conspirou a meu favor. Eu testei o computador um pouco antes da gente começar e ele resolveu iniciar quando eu levantei aqui para pegar água. Mas hoje vai dar tudo certo, tá bem? Muito obrigada e até à tarde. Quaisquer dúvidas eu estou à disposição. Tá bom? Tchau. Vou encerrar então a transmissão. Tchau. Muito obrigada, Luísa. De nada. Tamo junto nessa.